Falar de Borjão é muito fácil. É falar de alegria, de cumplicidade com o povo. Ótimo pai e companheiro. Ótimo alfaiate. Costurou muitos e muitos anos para a comunidade aqui de Maria Helena e até de Gaúcha. Em 88, foi deixando devagar a profissão de alfaiate e assumindo o som transmutação eletrônica. Assumiu 8 campanhas políticas, ajudando a eleger 7 prefeitos. A alegria dele era ficar no meio do povo. Era povão, assim era conhecido. Sábio, uma sabedoria incrível. Tinha uma explicação para tudo. Ir contra era perder tempo. Ele sempre tinha razão. José Vieira Borges, meu pai, né? Gosto muito de dizer que eu sou filha do Borjão. Meu pai, ele vem de uma família aí de 14 irmãos e ele era o caçula. Então ele era bem mimadão, né? Foi mimado pela mãe, mimado pelo pai, pelos irmãos. E era um ambiente muito gostoso, muito saudável. Só que o meu pai, por ele ser o caçula, ele tinha uma dependência muito grande da mãe dele. Ele gostava demais daquela mãe e ele... Tanto é que ele, quando tinha que estudar, como eles moravam no sítio, aqui próximo a Maria Helena, na Alvorada, e ele vinha para estudar na cidade. E era muito difícil. Muitas vezes ele conta que meu avô trazia ele de charrete, né, de carrinho, e quando meu avô estava chegando lá no sítio, meu pai já estava atrás dele, porque ele não ficava na escola. Porque ele tinha uma dependência muito grande daquela mãe, ele gostava demais daquela mãe. E ele estudou, acho que até o 9º ano, até o último ano do ensino fundamental, depois parou também, mas era uma vivência muito boa. Eles moraram um bom tempo lá na Alvorada, depois, com o falecimento da minha avó, em 1975, o meu avô mudou para a cidade, e aí nessa época já tinha só 2 filhas que estavam morando com o meu avô. E compraram um terreno próximo ao prédio, ali onde era o cartório antigamente. E ali eles construíram uma casa e moraram por um bom tempo ali, perto de nós. Temia Deus, sábio com as pessoas, com as plantas, com as flores e os pássaros. Admirava a natureza, ficava horas e horas prestando atenção nos pássaros e nas flores. Aquilo até me deixava louca, porque tinha que ficar prestando atenção no que ele estava falando. Não guardava mágoa de ninguém. Dizia que guardar mágoa trazia doença para o coração. Preferia chorar e conversar com Deus. Eu fui nascido no Salto Grande e eles tinham uma turma que tocava viola e dançava o catira. E meu pai fazia parte, o meu padrinho, Hervelino, muito conhecido. Então foi por aí. E depois a gente veio para a cidade. Aí foi onde eu conheci o Borges, aqui na cidade. Eu já era rapazinho, já menino. Eu já ia fazer roupa com ele. Quando falava em fazer roupa, eu só queria fazer com ele. E foi assim. E aí ele foi mudando de roupa para tocar som, montar o som dele. A vida inteira nós estivemos juntos. Na minha juventude, o Borges era um dos meus melhores amigos. Ele que costurava para mim, fazia minhas roupas. E a gente frequentava, depois ele começou a tocar os bailinhos, a gente frequentava os bailinhos dele. E sempre a gente foi muito amigo. Bom, que falar de José Vieira Borges, né? Meu avô, popular Borjão, que eu e ele a gente sempre teve uma relação muito próxima. Em tudo que ele estava, eu queria estar junto, estava atrás. Né? Nas gambiarras que fazia, tá mexendo no som, ajudava também. Agora eu peguei um pouco depois, né, do pessoal do anterior, mas eu também ajudei a mexer com as partes da caixa de som, mudar para os lugares, limpar, ajudava ele a cuidar ali do bar, do clube, e sempre estava por perto também. Meu avô sempre foi muito carinhoso comigo, sempre foi uma pessoa que me ensinou muito sobre bondade, sobre respeito, caráter,
e também sobre o que passar para os outros, né? Muito essa questão da alegria que ele tinha. E para mim sempre foi assim muito marcante poder ver que mesmo em momentos de dificuldade, ele sempre estava alegre, feliz e sempre colocava também quem estava perto nessa condição. Na década de 80, eu calculo que seja em 84, mais ou menos 85, né? Que aqui em Maria Helena existiam 12 bailes no ano, eu me lembro muito bem disso. Que era o tal do Argos, lá de Cianorte, que tocava ali naquele clubão lá, o nosso amado paiozão, que eles chamavam, né? E assim, naquela época, eu era um adolescente, já mudando para a juventude já, né? E a gente usava muita calça social naquela época, né? E o Borges era o alfaiate oficial daqui da cidade. Tinha o Milton lá em cima, né? Mas eu era cliente do Borges. E com isso, certo, cada 2, 3 meses mandava fazer uma calça, a gente foi se conhecendo, a nossa amizade foi se aprofundando cada vez mais. Eu sempre estava lá na alfaiataria dele, conversando, e começou a virar uma amizade, assim, não de colega, assim, mas virou uma amizade de se confidenciar um com o outro, sabe? Eu e o Borges. E aí, quando mudaram para a cidade, né, nós morávamos no prédio, e aí o meu pai já, nessa época, ele costurava durante a semana, ele tinha uma alfaiataria na avenida, e aos sábados ele tocava no clube, lá no Paiozão. É Luiz Teodoro, o nome desse amigo dele, que ensinou ele a costurar. E aí, eu acredito também que essa questão da alfaiataria, para ele era muito vaidoso. Ele gostava muito de andar bem vestido. E a família não tinha muitos bens. Então, ele aprendeu a costurar e aí ele começou a comprar os tecidos e confeccionar as roupas, né? E deu certo, ele era um excelente alfaiate, costurava muito bem, muito dedicado. Não teve alfaiate igual ele era muito bom. Sempre ele tinha uma mudancinha, uma coisa, um jeito para ficar melhor, para a rapaziada. E naquela época todo mundo vestia roupa social, né? Para ficar bonito, para ir para os bailes, né? Sempre tinha as bailes de formatura, as coisas. Então a gente, quando ia ter assim, a gente já se preparava, já encomendava com ele uma roupa. Muito brincalhão, muito amigo. Você nunca via ele triste, cara. Sempre dando risada. Uma pessoa extrovertida mesmo, bacana. Muito querido. Nós se conhecemos, foi muito engraçado. Eu namorava o sobrinho dele. Morava aqui, depois mudou para Assis Chateaubriand. E aí, ele era o pombo correio, né, do sobrinho. Aí o sobrinho arrumou uma namorada em Assis. E acabou o namoro comigo. E ele começamos a namorar, ele me ajudando no término do namoro do sobrinho. Só que depois ele contou para mim, ele já era interessado em mim. Foi uma parte de interesse dele. Só que eu fui começando a gostar dele da maneira simples dele. Da maneira que ele me ajudou a esquecer o sobrinho, entende? E aí um dia ele falou assim, vamos namorar? Eu falei, namorar? Você é tio do Francisco, chama Francisco. Aí ele disse, o que que tem? Ele tá com outra, faz tanto tempo que vocês terminaram. E ele começou a me chavecar, né? Várias vezes. E eu demorei para aceitar, mas daí eu aceitei. Namoramos 2 anos e a mãe já estava no 3º AVC. E a mãe dele pedia, ele era o caçula, né? E a mãe dele pedia muito para que a gente se casasse antes dela morrer. E eu pretendia terminar o magistério. Eu estava no 2º ano de magistério e eu queria terminar o magistério para depois me casar. Foi muito atropelado. Meu pai, finado Antônio Mendes, com a minha mãe Angelina, fomos lá em Maringá comprar um enxoval. Compramos tudo pronto, tudo de uma só vez, e o vestido de noiva. Em 15 dias estava tudo pronto. E casamos. E daí depois que casamos, dia 8 de fevereiro de 75, a mãe dele veio a falecer em dia 19. Foi assim o nosso namoro. Não tinha muitas brigas, não. Ele era muito ciumento, porque eu usava roupa muito curta. E ele era ciumento.
E eu gostava da roupa curta. Eu e mais outras meninas. Era a roupa da época. Mas não conseguia ficar separados. Às vezes discutíamos de manhã, eu fazia o magistério à tarde, e já à tarde já estávamos de bem. Foi um namoro feliz. E foi uma vivência com bastante complicações, mas conseguimos sobreviver a tudo feliz juntos. Diz ele, que meu avô possuía terras e tal, tinha vários carros, e logo quando ele começou a ser alfaiate, ele teve muitas posses, teve muitos carros, e ele sempre contava que na alfaiataria ele tinha muito escortes de tecido. Mas o ponto forte dele era os ternos. Ele costurou ternos e ele costumava dizer que ele casou muita gente, Maria Helena, com os ternos dele. Aí depois ele começou a querer abandonar a profissão de alfaiataria e começou a querer mexer com som. Aí foi mais que a gente foi se apegando, porque daí ele começou a tocar um som em cima no primeiro. Eu lembro que até hoje, a primeira vez que ele foi tocar no clube lá foi com umas caixinhas que ele tinha lá um som normal, uma vitrola lá que ele tinha lá. Aí com isso depois foi começando a fazer as caixas de som. E eu sempre estava junto, ali perto, sabe? Eu tinha o Mãozinha, que está lá com o Rider, lá em Rondônia hoje. Tinha o Zé Carlos, que morava aqui atrás, que faleceu agora. Era o grupinho da gente, né? E ajudava a carregar a caixa, no final do baile recarregava de novo para trazer embora. E era o que a gente fazia, né? Junto para... Foi muito bom essa fase aí. Nós gostávamos muito de todas as festas, festa junina. A gente estava nas festas, gostava muito do sonzinho dele. E ele foi crescendo e cada vez aumentando mais o som e foi cada vez ficando melhor. Depois ele começou a mexer nas políticas, toda a política ele estava dentro e a gente sempre junto com ele e foi desse jeito, cara. Estava sempre costurando e sempre com o som ligado e sempre cantava sozinho, tanto no banheiro como na alfaiataria, você não via ele triste, estava sempre inventando uma moda. Em cima de uma música, ele inventava a própria música. Sempre gostou. Aí ele foi construindo as próprias caixas de som. Foi ele que construiu o som. Era na gambiarra. Fio emendado não sei quantas vezes. Começou a tocar aniversário, bailinhos, e o povo foi gostando. Aí foi aonde ele alugou o clube, o Paiozão. E lá ele começou a aumentar o som, até que passou a ser o som transmutação. Ele que construiu. O Riderson ajudou muito, seu pai ajudou bastante. Parece que era 14, 20 caixas. Umas caixas enormes, pesadas, pesava 80 quilos cada uma. Hoje em dia toca-se o som com uma caixinha pequenininha, né? Foi assim que começou. Aí ele começou costurando, levou a máquina de costura para o palco do clube do Paiozão, costurava e mexia com som. Preparava as músicas para o sábado. Tinha uma festa, no clube recreativo, e aí o ônibus tinha um conjunto que sempre tocava, o prefeito contratou para vir tocar a festa de aniversário. E acabou que o ônibus ficou atolado naquela época de areião e tal, teve problemas e a banda não chegou a tempo. E aí não tinha ninguém para tocar o baile. E o prefeito foi até meu pai, nessa época ele não mexia com som, foi a primeira vez assim que o Borjão fez uma apresentação profissional já, E aí o prefeito pediu ao meu pai que fosse, que tocasse lá, começasse o baile, de repente se a banda chegasse e tal, mas meu pai falou, mas eu tenho só 2 caixas de som, Eram caixas boas, sempre gostou do som de qualidade, porém era só 2 caixas para tocar um evento grande, um evento para mais de 400 pessoas. E aí então o prefeito falou, não, mas a prefeitura tem mais 2 caixas lá e eu tenho um som em casa, não dá pra gente juntar tudo? E aí foi onde nasceu
né, o primeiro som de Maria Helena, né, que tocou aí por muitos anos, de 84, né? Eu vim para cá, para Rondônia, em 2008 e ainda o Borjão ainda tocava e animava. Quantas festas, quantos bailes, era eclético, né? Como pai, muito bom. Praticamente ele que criou a Grisiele e o Riderson, porque eu trabalhava na escola 8 horas e ia para a faculdade à noite. Ele que preparava as refeições, tinha, né, as empregadas sempre, mas ele que praticamente educou os dois. E o Riderson, e eu desmaiei. Aí foi feito a cesárea, o Dr. Jorge, na época, lá em Nova Olímpia, fazendo aspiração boca a boca e o Dr. Elias operando. E achou que o Riderson não ia sobreviver. E nós não tínhamos preparado, ele que escolhia o nome dos filhos. Aí tinha uma lista de nome, mas não tinha preparado nenhum certo. Aí teve que fazer o registro rapidinho em Nova Olímpia para ir para Umuarama. Aí o doutor Elias ligou para o doutor Henrique, pediatra da época, para cuidar dele. Ele foi praticamente morto. Aí tinha um nome que até é a madrinha dele, que a cunhada do José tinha falado de Rider. Aí ele associou o som com o Rider. Aí colocou Riderson. Porque na época ele já estava mexendo com o som. O Riderson foi um milagre de Deus. Ele era para ser cadeirante. E ele começou devagarzinho. Na época, nós tínhamos mais de, acho que 15 localidades rurais em Maria Helena. Todo final de semana, às vezes, tinha uma festa de igreja, um campeonato de futebol. E aí ele ia com o som, né? Levava o som e foi começando a crescer a popularidade dele. Maria Helena não tinha ninguém que fazia isso na época, era só ele mesmo. E aos poucos ele foi aumentando o som, né? De 2 caixinhas, 3, 4, 5 e foi aumentando. Aí, quando chegou o momento que ele já tinha uma certa popularidade, aí ele deu o nome ao som. Transmutação, ele gostava muito do Raul Seixas, e o Raul tinha, né, uma música da Transmutação, e aí ele já sempre muito pensativo, sempre muito imaginário, ele já ligou, Transmutação Eletrônica, e aí foi um auge, assim, porque aí ele começou, todo final de semana tinha alguma coisa para ele tocar, ou era uma festa junina, ou era uma festa de igreja, os campeonatos de futebol, aí começaram os arrancadões de motos que tinha aqui em Maria Helena, né? Aniversários, casamentos, ele tocava casamento também, principalmente na zona rural, aqueles casamentos grandes, né? Que tinha no sítio. E até ele começar a alugar o clube, o Paiozão, que era o único clube que tinha em Maria Helena, o Clube Recreativo de Maria Helena, esse era o nome, né? E aí ele alugava e aos finais de semana ele tocava. E às vezes ele fazia no domingo a paquera na avenida. E isso tudo criação dele, né? Tudo vinha da cabeça dele. Quando ele começou a sair e fazer som aqui dentro do município de Maria Helena mesmo, ele pegou um som para tocar, foi logo no início. Coincidiu com um baile que ele tinha que fazer de um casamento. Foi aqui na Estrada Burdini, aqui, logo no início ali, sabe? Daí ele falou, Elcio, Carinha, ô Carinha, você não quer ir pra mim ali? Eu falei, cara, mas você acha que eu dou conta? Ele falou, não, vamos lá, você vai dar conta sim. Então vamos. Aí nós passamos ali no casamento, ele deixamos 2 caixinhas, um tape deck, antigamente tinha uma fitinha, uma chavinha para regular a fita cassete lá, né? E eu fiquei ali com 2 caixinhas de som, um tape deck ali, e eu falei, hoje eu sou o sanfoneiro aqui, né? Ele fala, fiquei tudo cheio lá, né? E foi. Ele foi embora e eu fiquei ali. Aí daí, lá com umas 10 horas da noite, teve o pessoal ia pedindo pra mim trocar a seleção, eu coloquei uma seleção de shot lá no coisa e vamos lá, né? Eu falei, eu vou dançar agora, né? Aí eu chamei uma pessoa pra dançar e tô lá dançando, comecei a conversar com essa pessoa, que o nome dela é Elza. É minha esposa, até hoje. E daí a gente namorei a Elza durante 7 anos. Me casei com ela e no casamento
quem que foi meu padrinho, né? Borges Maria. E daí o presente que ele me deu foi o terno de casamento, ele fez. Ele falou, vou fazer para você o terno de casamento. Aí ele ressuscitou as máquinas que tinha tudo parada, vou lá pro paiozão lá pro clube, colocou acima do palco, ele fez meu terno. E foi uma coisa que eu não esqueço jamais, eu nunca vou esquecer da minha vida. Ficou marcado para mim. E ele foi culpado de tudo isso, de eu ter conhecido minha esposa. A gente fazia as paqueras na época talvez você ainda não viu isso, né? Mas tinha as balas e dentro tinha os recadinhos, tá? E aí ele fazia essas paqueras, né? E aí no meio ali o pessoal, na época do passinho, né? Começava lá às 5 horas da tarde e na frente das lanchonetes, normalmente a gente fazia lá perto do colégio, né? De frente à lanchonete, no centro ali de Maria Helena, e fechava a rua e começava ali para depois ter, claro, o bailão, né? Tudo era uma invenção. A paquera na avenida, o clube recreativo deixou de ter esse nome para chamar Paiozão. Depois nós nos mudamos e viemos aqui para próximo da prefeitura. Aí ali ele criou uma lanchonete chamada Esquinão. Aí só a lanchonete não estava de bom tamanho, aí ele começou a fazer baile aos finais de semana. O pessoal dançava ali nessa rua lateral do pátio, né? Ali era uma pista de dança e o pessoal dançava mesmo. As pessoas não conseguem esquecer das coisas boas que ele fez. E as pessoas lembram, sempre falam para mim, da alegria dele, do tratamento bom que ele tinha com as pessoas. Tanto fazia estar trabalhando com o carro de divulgação, ou estar apenas andando, ele fazia questão de cumprimentar as pessoas, andava sempre com o vidro do carro aberto, cumprimentava as pessoas, parava para conversar, gostava de conversar com as pessoas da melhor idade e os jovens também. Sempre tinha um conselho para dar. E o que eu vejo que as pessoas de Maria Helena sentem é muita falta agora. Mas foi muito difícil para ele. Ele não conseguia se desprender dessa questão do som. Ele ia e voltava, ele colocava o clube à venda. Quando começava a aparecer alguma coisa, ele falava, não, eu não quero mais. E foram anos assim, até que a saúde bateu na porta, né? Ele já estava com alguns problemas e ele viu que não tinha condição mais. E aí ele aceitou, né? Apareceu um bom negócio e ele aceitou fazer essa troca do clube. E há anos ele tinha vontade de ter uma chácara, uma chacrinha, porque ele gostava muito de plantas, de plantar, de colher, e aí foi onde ele aceitou essa troca, essa venda, né? Ele vendeu e se mudou ali para a Vila Rural. E ali na Vila Rural ele começou um novo processo. Aí ele voltou lá nas raízes, né? A agricultura que ele saiu, e ele falava assim, agora aqui é o lugar que eu vou ficar, né? Até o final da minha vida. E eu vou deixar isso daqui para vocês, né? Minha família. Vai ser o nosso reduto, o nosso recanto. E deixou mesmo. E graças a Deus ele conseguiu plantar e colher e comer o que ele plantou. Então a gente fica muito feliz por isso, que ainda deu tempo dele aproveitar, né? Ele ficou 2 anos e meio naquela propriedade, foi o final da vida dele, mas ele conseguiu aproveitar bastante. A transação eletrônica aí, né, começou em 1980 e década de 80, e quando eu estava na barriga da mamãe, nasci, teve todos esses perrengues, né? E algum tempo atrás, quando ele já estava enfrentando o câncer, e eu tive lá em Maria Helena, ele falou, quero que você leve esse som, tá? Já não tinha mais utilidade, eu estava mais preocupado com a saúde
Deus, né, deu uma freada aí e deu uma brecada nos planos. Mas ele tinha lá, ele começou com os planos da Vila Rural e sempre que eu ia lá, sempre muito cuidado, postagem das fotos, flores, começou a cultivar, começou a produzir, né, alimento, né, voltando às raízes lá da época dos meus avós eram agricultores. E ele falou, ó, eu quero que você leve, isso daqui é teu. E eu falei, pai, mas é muita coisa. Não, vai colocando aí. E a gente colocou uma caixa, 2 caixas, foi colocando no carro. Quando viu, estava o som inteiro. Eu acho que a maior das mensagens que meu avô deixou em vida e até depois da morte é essa questão da felicidade, viver com alegria. Porque não adianta você ter uma vida amargurada, não adianta você, por mais com dificuldades, viver triste. A vida é uma só. A gente tem que aproveitar, tem que ser feliz, tem que trazer alegria para quem está no nosso meio, animar, ser sempre aquela pessoa que contagia, sempre aquela pessoa que as pessoas querem ter por perto. Eu me lembro até hoje o dia que a gente foi conversar com ele, dizer o que ele tinha, né, o problema dele, o câncer. E ele chorou ali por alguns momentos e depois ele falou, tá bom, como que vai ser? Como que eu vou fazer? E ele foi um guerreiro, porque ele participava dos tratamentos, ele chegava em casa e aí, como o som estava guardado e ele já não tinha mais condição de estar pegando caixas, né, pesadas. E aí ele comprou uma caixinha de rodinha e ele chegava em casa dos tratamentos, catava aquela caixinha e ia carpir. Nem ali ele deixou a tristeza abater ele. Todos os problemas que ele teve, que a gente socorreu ele, a partir do momento que o médico vinha ali, atendia ele e passava aquele momento difícil, ele já soltava ele já dava uma risadinha, ele já inventava uma vinheta. Meu pai, uma coisa que ele falava também, tenho que deixar gravado aqui, que ele falava, não fique triste, porque eu vivi, eu festei, eu bebi, eu comi, eu dei risada, eu me diverti muito, eu fiz tudo o que eu queria na minha vida. Tudo, 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 tudo. Então, não fique triste, porque tá tudo bem. E eu sempre digo, Alexandre, nas minhas orações, todos os dias, até breve, Borjão. Muito gratidão, eu tenho muita consideração, ele foi meu amigo, ele foi meu professor nas horas de dificuldade. Eu apoiei. Nas minhas dificuldades, ele esteve sempre junto comigo, como ainda está. Não é fácil, mas eu falo para minha família, é algo de sempre ter alegria do Borjão. A saudade é imensa, mas ter a alegria do Borjão, a estrela que sempre brilhou e ainda brilha no coração de cada um. Essa estrela ainda, ela se foi, a saudade, a vontade de estar junto, a vontade de curtir, sempre ouvindo. Eu aprendi muito, não só com meu pai, mas com as músicas que ele ouvia, com os romances, com os sertanejos, os forrós. Eu acho que a cena final não tem como acontecer. Mas talvez seria eu, ele, a minha mãe e o Rider lá no Paiozão, no centro
Paiozão era... A pista era de assoalho, né? Então, eu, ele, a minha mãe e o meu irmão no centro do Paiozão, tocando Me Dê Motivos. Acho que essa seria a cena final. Me dê motivos, foi jogo sujo, e agora eu fujo pra não sofrer. Fui teu amigo, te dei o mundo, você foi fundo, quis me perder. Agora é tarde, não tem mais jeito, teu defeito não tem perdão. Eu vou à luta, que a vida é curta, não vale a pena sofrer em vão. Gatinhas, gatinhas, vocês princesas, pode ganhar. Depois tudo a perder. Ô, time, Vitória Ré. Não podia me Vamos fazer cantando, sim, vocês. E por mais que você tente negar, me Ah. dê motivo. Quem canta seus males espanta, canta você. Roldão, zona agudo, roldão agudo, grave, médio, retorno, eco, side, tudo, é. Roldão, agudo, agudo, roldão, eco, side, tudo, pra cima também tem de cima. Leva, 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 leva. Tchururu, leva, tchururu, alô, Vitória Ré. Tchururu, tchururu. Na sua alma, maestra, ela. Meus queridos, estou passando para desejar a todos um feliz e abençoado 2023, com muita paz, saúde, felicidade, e que Deus abençoe a todos. Feliz 2023! Eu vou procurar, sei que vou encontrar alguém melhor do que você. Espero que seja feliz no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido. Melhor assim. Melhor assim.